Vamos falar agora do tratamento adjuvante da doença receptor hormonal positivo HER2 negativo. Toda doença receptor hormonal positivo será tratada na adjuvância com hormonioterapia ou bloqueadores hormonais. Quando se trata de uma paciente jovem na pré-menopausa, ou a gente dá um comprimido chamado tamoxifeno, que pode ser por 5 a 10 anos, ou a gente dá este tamoxifeno até que ela entre na menopausa e depois troca para uma outra classe de medicação chamada de inibidor de aromatase, e a duração total varia de 5 a 10 anos na dependência do risco da doença voltar. E quando o risco da doença voltar é muito grande, porque essa mulher pré-menopáusica tinha muitos linfonodos, por exemplo, a gente acrescenta um bloqueio da função ovariana ou mesmo retirada cirúrgica dos ovários, porque a associação de bloqueio de função ovariana junto com terapia hormonal oral é melhor do que somente a terapia hormonal oral. E esse melhor é tanto melhor quanto maior o risco dessa mulher ter uma recidiva. Então, mulheres com tumorzinho muito pequeno não precisam bloquear o ovário, basta tomar um comprimido. Mulheres com tumores muito grandes ou com axila comprometida devem sim tomar o bloqueador de função ovariana também. A duração da hormonioterapia, tanto na pré-menopausa quanto na pós-menopausa, ela é dependente do risco absoluto de recidiva dessa doença. E o risco ele pode ser calculado com base no tamanho do tumor, na presença ou ausência de comprometimento axilar, número de linfonodos comprometidos. Falando da paciente na pós-menopausa, essas pacientes, via de regra, recebem tratamento com inibidor de aromatase ou com o próprio tamoxifeno. E a duração, mais uma vez, nessa população, assim como na população pré-menopáusica, depende do risco absoluto da doença voltar a se manifestar. A seleção da hormonioterapia, ela leva em conta, obviamente, a eficácia desta hormonioterapia, e os inibidores de aromatase são um tiquinho mais eficazes do que o tamoxifeno para reduzir o risco de recidiva, mas eles levam muito também em conta os efeitos colaterais, onde os inibidores de aromatase sabidamente causam artralgia, dor nas articulações com uma certa frequência, que pode ser extremamente desagradável, enquanto que o tamoxifeno ele está associado com um pequeno aumento de risco de trombose. Então, pacientes que têm um risco de trombose muito grande ou já tiveram trombose não podem tomar tamoxifeno. Pacientes que já têm dor articular por outras razões, às vezes não toleram inibidores de aromatase, mas isso pode ser adaptado ao longo do tempo.